Porque oração não é dom. Oração é necessidade. Oração é nós pedirmos ao Pai, é nós contar para o Pai o que está acontecendo com nós, é nós interceder para alguém, falar de alguém com o nosso Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, mas o nosso Deus é como o nosso Pai. Quando o pai tem um filho e começa a falar, então o pai sempre está implicando com o filho para ouvir ele falar as suas primeiras palavras. Então o pai, a mãe, eles têm o prazer de ouvir o filho falar. Ainda que seja palavras pela metade, mas eles têm desejo de ouvir o filho falar. E como é triste o pai e a mãe que tem um filho que não fala. Por isso, oração não é dom, é necessidade de nós termos o direito de nós pedir ao nosso Pai, de nós conversar, nós ter intimidade com o nosso Deus. Mas tem pessoas que eu disse que oração não é dom, mas tem pessoas que têm dom de orar. Será que nós vamos entender isso? Ele tem dom, ele faz prática da oração. Eu me lembro, na primeira vez que eu preguei na igreja de Itaperuna, em Guarda Nazaré, eu cheguei lá e eu me lembrei, quando eu me converti de pouco, lá em Divisório, passou o José Pochá ali, um coral de Itaperuna, eu tive a oportunidade de pregar nos 70 anos deste coral. Então eu conhecia de lembrava de algumas pessoas. Eu lembrei do pregador, do nosso irmão José Pochá, e também da esposa dele, que é a nossa irmã Leia, cuja irmã vive até hoje. Quando eu cheguei lá para pregar em Itaperuna, isso já tinha passado muito tempo, uns 30 anos mais ou menos. Então eu comentei com o irmão que eu queria conhecer a irmã Leia. E disse: olha, nós vamos conhecer. E depois que acabou a reunião, por incrível que pareça, ela morava em cima, lá são 3 andares, ela morava na casa de cima. Então quando eu cheguei lá, fui cumprimentar a irmã, e disse que eu fui lá para conhecer ela, né? E ela disse: olha, eu te conheço há muitos anos. E ela falou assim: olha, eu vou lá. Ela vai no caderno, ela trouxe: olha, tem 20 anos que eu oro por você. Então essa mulher tem dom de orar. Então naquele caderno tinha muitos nomes. Ela passou folhas que ela tinha nome naquele caderno. Eu disse: mas como? Ela falou assim: olha, eu fui numa reunião em um lugar, muito tempo, há esses anos, há 20 anos atrás, você estava pregando em aquela reunião, eu estava de carona, quando a reunião estava quase acabando, o irmão me chamou para ir embora. Eu não pude nem cumprimentar o irmão, eu saí, mas eu anotei o seu nome no meu caderno, e eu tenho 20 anos que eu oro por você. Que felicidade, que bênção. E eu tenho certeza que não só a nossa irmã Lélia, mas quantos irmãos desta igreja têm orado por nós, pelo nosso ministério. E como é bom nós orar por alguém orar por nós, interceder por nós. Então nós vamos nessa noite, rapidamente, nós vamos ver aqui a maior oração que nós conhecemos na Bíblia. Quem gostaria de falar essa oração? Pai Nosso. Oração de Salomão. Eu acho. Eu já perguntei ao pastor se ele é capaz de fazer essa oração todo dia. Sem fazer essa oração todo dia. William? Pelo que eu percebo, eu não ouvi a voz, mas a oração sacerdotal é uma grande oração. Essa a gente ouve e orou por nós. Creio que alguém pode pensar essa. Mas aquela de Getsema é uma das orações muito importantes. Oração grande. Para mim é João 17, a oração consumada. Agora pode ser que ela também lá. Olha, todas as orações que foram faladas foram muito boas. Oração de fé, oração que deixou história, que deixou marca. Mas a maior oração que nós temos aqui é essa oração do capítulo 17 de João. Oração sacerdotal. Jesus orando por nós. Irmãos, que privilégio. Aquele a quem nós socorremos,
aquele a quem nós pedimos em oração, Ele próprio orou por mim, há 2000 anos atrás, orou por você, orou por nós, e orou pela igreja. E nós vemos aqui, nós vamos falar dessa oração, alguma coisa, vamos ler toda ela, e vamos falar depois alguma coisa. Então, vamos ler essa oração. Capítulo 17 de João. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu o confiaste, e a eles tem guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saiu de ti, e creram que tu me enviaste. Vou passar ali a primeira versão da Bíblia. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Estando eles no mundo, guardados em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora eu vou para ti, e digo isto do mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não penso que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde estiver, também esteja comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles te conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e neles esteja. Tendo Jesus dito isto, saiu com seu discípulo para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seu discípulo. E Judas,
Ficamos ao pé. Olha, irmãos, como nós dissemos, uma oração do Senhor Jesus. Irmão, nós temos que ser realistas. Às vezes hoje as pessoas na própria igreja, eles clamam que a igreja não ora, que a igreja não tem poder, então vai buscar lá fora. Mas são homens que realmente eles não têm a verdade, eles não são realistas. Eles querem julgar para que possa fazer alguma coisa para atrair, para chamar alguém. Irmão, nós temos que ser realistas. O nosso Deus Jesus Cristo, Ele orou por nós. E Ele deu o direito de tudo quanto pedido em meu nome seria dado. Então, o que acontece? É claro, nós podemos alguém pedir por nós, mas é um direito que nós temos como filho. Olha, se uma pessoa for pedir a mim uma coisa, talvez eu vou negar. Agora, se o meu filho pedir, é difícil negar. Agora, eu que sou filho, nós que estamos filhos, nós temos todo o direito de chegar diante do Pai e nós pedir. Mas se aquilo que nós pedimos, se o Pai não der, é porque sempre, como eu digo, o Senhor não dá aquilo que nós pedimos, mas Ele dá aquilo que nós precisamos. Ele não dá aquilo que nós queremos, porque às vezes aquilo que nós queremos não vai fazer bem para a nossa vida espiritual. Então Ele não dá. Então nós devemos agradecer ao Senhor, atendendo por aquilo que nós temos pedido e o Senhor não nos tem concedido aquilo que nós queremos, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos. E nós vemos aqui nessa oração sacerdotal, o que é sacerdote? Sacerdote é um homem da tribo de Levi, que o Senhor concedeu a ele que fosse aquela pessoa que estivesse ouvindo a necessidade do povo de Israel e levava para o nosso Deus. Há uma diferença entre sacerdote e profeta. O profeta ouvia de Deus e falava com os homens. O sacerdote ouvia dos homens e falava com Deus. E Jesus agora, Ele está fazendo o trabalho do sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E Ele, como sacerdote intercessor, Ele está agora diante dessa grande família. Nós somos sacerdote do nosso lar, da nossa família. Nós temos que interceder, nós temos que pedir, nós temos que ouvir a nossa família, nós temos que falar com o nosso Deus, interceder ao nosso Deus. E Jesus agora, Ele estava fazendo uma despedida da sua família aqui, como nós dissemos na nossa lição de hoje. Ele era como embaixador que estava aqui por algum tempo, e agora ele foi chamado para o seu país, e ele mandou o Espírito Santo para que viesse e ficasse definitivo com nós, a igreja. Ele fosse o seu sucessor. Eu enviarei o Consolador que ficará convosco para sempre. E Jesus agora, como sacerdote, Ele estava intercedendo e disse assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse, Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho. Jesus estava dizendo que Ele estava acabando de fazer a obra, consumando o ministério de Deus tinha dado para Ele. Pai, é chegado a hora, agora glorifica-me. É isso que Ele disse, né? Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E neste momento, quando Jesus olhava para a sua família, para os seus discípulos, para a sua mãe, para aqueles que estavam ali, então Ele agora dizia para o Pai, Pai, eu estou saindo daqui. Esses aqui são os filhos que eram teus, e o Senhor me confiaste a mim, e eu vou para junto de ti, ó Pai, e eu não quero deixar os meus filhos órfãos, mas que o Senhor possa estar aqui, visitando os meus discípulos, meus filhos, porque Senhor, eu não sou deste mundo, eu vou sair deste mundo, mas eles vão ficar aqui. Olha, o amor do Senhor para com nós. Ele sabia que nós ia ficar aqui neste mundo, porque nós estamos aqui. E Ele tinha dito que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus, sabendo que nós ia ficar neste mundo de tristeza, de pecado, que nós estamos aqui, a sua preocupação era que nós estivéssemos bem guardados pelo Pai. E então, Senhor, eu oro por eles. Eu não oro que tire eles do mundo, mas eu oro, Senhor, que o Senhor os guarde do mal.
Nós estamos aqui no mundo, enquanto nessa peregrinação da nossa vida, nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui porque Jesus, ele é santo. E ele só sede santo porque eu sou santo. E nós sabemos que a igreja que nós somos, nós vivemos aqui, às vezes com alguma deficiência, porque a igreja é do Senhor, mas o Senhor não levou a igreja para o céu. A igreja está na terra, nós estamos na terra. E nós temos que saber como igreja de Deus, nós vivemos aqui nessa terra, porque nós estamos ainda no mundo de pecado, na presença do pecado, no poder do pecado, e nós temos que saber como nós desviar do pecado, do mal, para que nós possamos vencer, porque a nossa luta aqui como igreja, aqui na terra, é uma luta contra o pecado, contra o mal, contra a abominação. Ou nós teremos que lutar e vencer através de Jesus, ou nós vamos nos perder. Mas olha, nós temos que lutar. Nós temos que ser vencedor, porque ainda que o inimigo é feroz, mas ele é um inimigo vencido, ele não se dá por vencido, ele é cara de pau, ele acha que ele é vencido, mas nós temos certeza que o Senhor o venceu, porque o Senhor é quem disse. E por isso nós não podemos afastar, porque a Bíblia diz: olha, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Enquanto nós estamos aqui nessa terra como igreja, nós temos que vencer, nós temos que enfrentar o mal, e nós temos que vencer. E nós vamos vencer porque o próprio Jesus, que é dono da igreja, ele orou por nós, ele intercedeu o Pai. E se as nossas orações que nós oramos, quando o nosso Pai, ele deu esse livre-arbítrio de nós orarmos, dizendo: tudo quanto pedis, eu darei. Muito mais a oração de Jesus Cristo, que orou por mim, orou por você, para que eu guardasse do mal. Não tirasse daqui, mas que eu guardasse do mal aqui neste mundo. Nós estamos, irmãos, protegidos, porque o Senhor está conosco. E nós temos que confiar. Nós não podemos esquecer de que nós temos que estar envolvidos através da nossa fé na oração, para que nós possamos vencer o mundo. E nós temos como o Senhor disse: olha, Senhor, glorifica-me a mim, para que eu possa glorificar a Ti também. E nós temos, pelas nossas ações, pela nossa vida como igreja, nós temos que estar glorificando o nome do Senhor. E o nome do Senhor tem que ser glorificado através da nossa vida, das nossas ações, da maneira em que nós vivemos aqui. E é por isso que nós temos que a cada dia estar alimentando dessa palavra, estar nos fortificando, orando, lendo a palavra, estudando, para que nós possamos crescer a cada dia mais diante do nosso Senhor, para resistir os dias maus e sermos vencedor até um dia nós saímos deste mundo e estar na presença do Pai. Olha, Senhor, eu rogo não que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. Para que, Senhor, eu te peço para que onde eu estou estejais eles também. Olha, veja bem o intento do Senhor, veja bem a alegria que o Senhor tem, o desejo dele é que nós não vamos ficar aqui para sempre, porque ele está na presença do Pai. Ele diz: olha, eis que eu vou preparar lugar, e voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Esta é a alegria do Senhor, é a sua oração, dizendo: Pai, para que onde eu estou, estejai ele também. E Jesus está aguardando esse dia, em que nós, a sua igreja, vamos dar entrada nos umbrais celestiais, e vamos estar com ele para sempre. Irmãos, quando o Senhor olha, quando nós olhamos pelos nossos bens que nós possuímos, aquilo que nós adquirimos e que nós guardamos com muito cuidado, às vezes nós olhamos e nós valorizamos muito aquilo que nós temos. Olha, quando Jesus olha para a igreja, ele diz aquilo que o profeta Isaías falou: 700 anos da semente do Senhor, diz: olha, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, e versículo 11. Jesus está olhando agora para essa igreja, e Jesus está olhando para você que orou, que está orando para o seu irmão, para o seu amigo de oração. Ele está dizendo: aqui estão os meus filhos que tu me deste.
naquela oração que ele fez, naquele momento da sua despedida, deixando este mundo, indo para o Pai. Diz: olha, os filhos que tu me deste, aqui estamos nós, os filhos que Deus tem dado ao nosso Senhor. E ele se alegra. Mais uma vez nós voltamos que ele diz: olha, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, vamos ter um cuidado de como igreja, como Jesus nos ama, vamos amar o Senhor, vamos viver uma vida que agrade, que faça a vontade de Deus. Vamos lembrar muito do Salmo 37, verso 5, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu tenho certeza que a igreja deseja uma vida melhor. Tenho certeza que a igreja deseja ser atuante. Eu sei que a igreja deseja estar na presença do Senhor. Talvez falta alguma coisa o Senhor briga, irmão, mas vamos vencer essas coisas que vêm na nossa vida. Nós vamos estar na presença de Deus, vamos ter essa alegria, vamos ser cheios do Espírito Santo, como o nosso irmão disse. O Espírito Santo está à nossa disposição. Ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. É nós que temos que encher. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos vencer os vendavais que aparecem na nossa vida cotidiana que nós temos aqui. E um dia nós vamos sair daqui e vamos estar com o Senhor para sempre. Que Deus abençoe, que Deus complete em nosso coração, para que nós somos aquelas pessoas que o Senhor orou por nós, que nos guarde, não nos tire do mundo, mas que nos guarde do mal, para que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Que Deus abençoe.